Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson, eu vou resolver a questão de número 2. Ela diz o seguinte: monte as fórmulas estruturais dos seguintes compostos orgânicos. A letra A pede a fórmula do 2-etil-3-metilpentano. Para a gente fazer a fórmula estrutural desse composto, primeiro a gente precisa desenhar a fórmula estrutural, o esqueleto da cadeia principal. E nesse caso, a nossa cadeia principal é o pentano. Então, a gente precisa desenhar os 5 átomos de carbono que fazem parte dessa cadeia. Então, numerando a cadeia, a gente tem aqui nosso carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Pelo nome do composto, nós temos 2-etil-3-metilpentano. Isso significa que no nosso carbono 2, eu tenho um grupo etil. É um grupo formado por 2 carbonos. E no carbono 3, nós temos um grupo metil. Agora, a única coisa que falta é completar com os hidrogênios. Lembrando que cada carbono faz 4 ligações, então os hidrogênios são necessários para completar as ligações que faltam. Então aqui eu tenho a fórmula estrutural contendo todas as 4 ligações que o carbono deve fazer. Analisando essa estrutura um pouco mais de perto, a gente vai ver que ela é incompatível com o nome dela. Por quê? Porque, na verdade, a cadeia principal não pode ser essa cadeia aqui, ó. A cadeia principal, necessariamente, ela vai ter que ser a cadeia mais comprida, a sequência mais comprida de carbonos. Então, a nossa cadeia principal seria essa daqui, ó, que é a que contém o maior número de átomos de carbono, tá? Que englobaria as duplas ou triplas ligações se houvesse. Como não tem nem dupla nem tripla, então a gente não precisa considerar isso. Logo, a nossa cadeia principal é essa daqui mesmo. Ela contém 6 átomos de carbono. Portanto, esse exercício ele não é possível ser feito, tá? Ele é incompatível. O nome desse composto aqui é o 3,4-dimetilhexano, ok? E não o 2-etil-3-metilpentano. A letra B pede a fórmula estrutural do composto 2,2,4-trimetilpentano. Então, nesse composto, a cadeia principal é a do pentano. Então, vamos escrever os 5 átomos de carbonos em sequência. O nome do composto diz ainda 2,2,4-trimetilpentano. Então, isso significa que eu tenho 3 grupos metil. Eu tenho 2 grupos metil no carbono 2 e tenho um grupo metil no carbono 4. Então, pronto. Nós temos a estrutura do composto. Agora, precisamos apenas completar com átomos de hidrogênio. Lembrando, carbono faz 4 ligações. A letra C pede a fórmula do composto 2,2-dimetilhexano. Então, a cadeia principal é o hexano, que contém 6 átomos de carbono. E as ramificações desse composto são 2 grupos metil, que ele diz o seguinte, 2,2-dimetilhexano. Então, no carbono 2, eu tenho 2 grupos metil. Então, pronto. Agora eu só preciso completar os hidrogênios. Então, essa é a estrutura do composto. A letra D diz 2,2,3-trietilbutano. Então, a cadeia principal desse composto contém 4 átomos de carbono. E as ramificações aqui, 2,2,3-trietilbutano. Então, são 3 grupos etil. No carbono 2, eu tenho 2 grupos etil. 1, 2. E no carbono 3, eu também tenho um grupo etil.
De maneira similar à questão A, a letra A, essa estrutura é incompatível com o nome dela. A minha cadeia principal desse composto não tem 4 átomos de carbono, mas sim 6 átomos de carbono. Então, na verdade, esse composto ele é o 3-etil 3,4-dimetilhexano, certo? Então, a fórmula que a gente encontra é incompatível com o nome que foi dado na pergunta. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu responderei assim que eu puder.